Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, se denominando homens de Deus, mensageiros, profetas, trazendo revelação, visão, ensino, trazendo decreto. Cuidado. O próprio Senhor Jesus, ele nos adverte a ser prudentes, estar sendo prudente na palavra dele, ouvindo a palavra dele e praticando a palavra dele. O próprio Senhor Jesus, ele nos dá orientação, advertindo-nos sobre falsos profetas, e ele nos ensina a contemplar, conhecer e discernir os falsos profetas. E Jesus vai dizer que pelos frutos os conhecereis. Isso está lá em Mateus. E olha onde é que está inserido essa advertência de Jesus. No sermão, não é? Da montanha. Já no finalzinho do sermão da montanha, Jesus agora vai dar orientação espiritual para seus discípulos ser prudente em relação à fé. Se você observar, analisar o sermão da montanha, tem vários ensinamentos para a nossa vida com o próximo, não é? Não guardar o mal, fazer o bem, não é? Orar por quem nos persegue, não julgar pela aparência, se ensina ou não, não é? Não cobiçar a mulher do próximo. O sermão da montanha tem vários ensinamentos. Mas eu acho interessante que Jesus vai terminar dando um ensinamento muito importante para a nossa prudência na fé. Mateus capítulo 7, no versículo 15 ao 16, Jesus ele vai nos advertir dos falsos profetas. Ter cuidado, ser precavidos contra os falsos profetas. Que ele disse que vem até nós, vai estar nos levando a influência deles. Eles vão se apresentar como ovelhas, são lobos. Ou seja, não são de Deus. Lobos fala daquele que está trabalhando na influência de Satanás, que não é de Deus. E Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, como lobos, mas são como ovelhas, mas são lobos. E vocês vão conhecê-los pelos frutos. Então observe a importância daquilo que Jesus está nos advertindo. O povo não está sendo advertido com isso. O povo hoje, dentro das igrejas, onde centralizam suas vidas como se fossem vivendo para Deus, estão tão perdidos, irmão, tão perdidos de Deus, quanto os que estão vivendo fora das igrejas, que não têm o conhecimento de Cristo. Porque para a gente estar em Deus, não é dentro de igreja, é no conhecimento de Cristo. O lugar que temos que estar para estar em Deus é no conhecimento de Cristo. Estando em Cristo e andando por Cristo. Então esse povo hoje dentro das igrejas estão tão cego. É como diz a palavra. Hoje essas igrejas são vales de ossos secos. Alguém prega essa passagem de Ezequiel colocando isso como se fosse o mundo vale de ossos secos. Só que o contexto ali não fala do mundo. Ezequiel 37, o contexto fala do povo de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus, que estavam mortos, sem conhecimento de Deus. Estavam dentro de uma situação como um vale de ossos sequíssimos. Não é seco, sequíssimos. Estão mortos. Estão separados de Deus. A realidade é essa. Ali é um ensinamento espiritual. Não está falando de vale literal, de osso literal. Está falando da situação espiritual do povo de Deus. A miséria espiritual que o povo estava. Mortos, separados de Deus, perderam o entendimento de Deus. Passaram a viver uma fé em Deus, perdido de Deus, em maldição, em anátema. Porque perderam a direção de Deus, que é a palavra. E colocaram sua vida na direção de religião.
de obra, de tarefa, de trabalho. A vida do cristão não é dirigida por religião, por tarefa, por trabalho, por vida religiosa, por homem dentro de religião. A vida do cristão é dirigida pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a situação do povo de Israel, onde Deus mostra ao profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 em diante, vai mostrar a miséria espiritual, porque o que Deus estava mostrando ao povo de Israel, ao profeta Ezequiel, que o povo de Deus, o povo de Israel, estava perdido de Deus, espiritualmente estava numa miséria, em maldição. E olha o que Deus usa o profeta para divertir o povo. Deus diz: manda esse povo dar ouvido à minha palavra, para que eles vivam. Está pensando que vida com Deus é estar dentro de movimento religioso, formalidade religiosa, campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo? Está pensando que vida com Deus é viver sacrifício, penitência, flagelos dentro de obrigação religiosa? Está pensando que vida com Deus é andar de paletó, gravata, Bíblia debaixo do braço para estar vivendo a formalidade religiosa? Está pensando que vida com Deus vai encontrar dentro desses ambientes que vocês estão? Esses ambientes estão levando vocês à morte espiritual. Eu estou falando da morte espiritual, da separação, da perda do entendimento de Deus. Estão apartados da vida com Deus. E o pior de tudo, pensando que estão na vida com Deus. Porque estão sendo conduzidos numa direção, num entendimento contrário à direção de Deus, o que o Evangelho mostra. E o próprio Jesus Cristo vai nos advertir a ter cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque o diabo vai usar os falsos profetas para apostatar você da fé, para tirar você do entendimento da verdade do Evangelho, para levar você a viver seguindo e sendo instruído em doutrinas de demônios, apostatando da fé, sendo formado em você conhecimentos heréticos, heresia de perdição. Os falsos profetas vão criar rodas de ventos de doutrina, movimentos que dizem que é de Deus, e vocês vão viver isso. Isso tudo é para tirar vocês do entendimento, separar vocês da verdade e levar vocês na mentira, e vocês pensando que estão na verdade. Porque o falso profeta é um instrumento de Satanás. E ele usa os falsos profetas para cegar o entendimento do povo em relação à verdade do Evangelho. E levar o povo a viver um Evangelho anátema. É o que está acontecendo hoje dentro desses movimentos que o povo está vivendo nesses ambientes religiosos chamados igreja. O povo tudo idólatra, venerando, adorando e seguindo seus líderes, falsos profetas, que estão aglomerando essa multidão de pessoas dentro do ambiente, o povo vivendo o anátema, misticismo, paganismo, tudo manifesto, possesso, tudo manifestado, vivendo a bagunça espiritual, a baderna espiritual, a embriaguez espiritual, o adultério espiritual, tudo perdido de Deus, dentro das práticas, do entendimento, da vida de fé que estão vivendo, estão sendo reprovados por Deus. Esse povo dentro do sistema religioso. Porque os falsos profetas estão sentados nos tronos dos impérios religiosos. Os falsos profetas estão dentro desses ambientes religiosos que chamam de casa de Deus, que são sinagogas de Satanás, onde quem prevalece é a mentira, quem governa é o homem na inspiração do diabo, e o povo perdido de Deus. E o povo tudo venerando e idolatrando. Olha o que estão vivendo, irmão. Olha que banalização. Olha quanta heresia. Olha quanta falta de conhecimento da verdade do Evangelho. Olha o que o povo pratica, vive e escraviza a sua vida. Olha onde o povo está centralizando o seu viver com Deus. Olha qual é a esperança desse povo. Olha onde esse povo está colocando a sua confiança, fé, esperança. Olha o alicerce e o fundamento desse povo de uma vida com Deus. Olha o entendimento desse povo em relação a Deus. O povo está perdido, irmão. Por isso que Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus vai dizer: venha até vós, dizendo que são homens de Deus,
eles vêm se denominando homens de Deus. Eles dizem, mas não são. Porque homens de Deus não é quem tem um título de pastor, de bispo, de apóstolo, de governante, de autoridade espiritual de Deus para o povo, dentro de nenhuma igreja. Homem de Deus não é quem está dentro de nenhum sistema religioso. Homem de Deus é quem está em Deus pela palavra. Foi o próprio Jesus quem disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não está ministrando a doutrina de Cristo está levando deturpação, contaminação, falsificando. Quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não é homem de Deus, é ministro de Satanás. É o que esses homens são. E como a gente conhece isso? Pela doutrina. Analisa o conteúdo da doutrina deles. Analisa o conteúdo do que eles levam para vocês. Analisa o conteúdo daquilo que vocês estão sendo formados por eles. Analisem o conteúdo do ensinamento e da doutrina que vocês estão sendo formados, que estão vivendo e praticando. Isso vai mostrar que vocês estão perdidos de Deus. Estão sendo conduzidos por falsos profetas. Analisa a doutrina que eles estão pregando, não é a de Cristo. O evangelho que eles pregam, formam vocês no entendimento, não é a de Cristo, não é o de Cristo. Eles estão levando vocês a viver movimentos, ventos de doutrinas, evangelho anátemas. É muita heresia de perdição, o povo vivendo, instruído por elas. Doutrinas que tiram o homem do alvo, que é Cristo. Doutrinas que negam o sacrifício de Cristo. Doutrinas que adicionam algo ao único meio de salvação, que é o sacrifício vicário de Cristo. Doutrinas que tira Cristo e centraliza o povo em igreja, em culto, em objeto. Doutrinas que levam o povo a negar ao Senhor. Isso tudo subliminamente na mente do povo. O povo não percebe porque interiormente o entendimento está corrompido, obscurecido. Estão cegos espiritualmente. Não enxergam a luz porque estão na mentira com o coração endurecidos e não ouvem a verdade. E Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. E vocês vão conhecê-los pelos frutos. Deixa eu te dizer uma coisa. O fruto que vamos conhecer, por onde vamos identificar o falso profeta, sabe que frutos são esses? Tem pessoas que acham que o fruto é a formalidade religiosa, é o jeito de se vestir, é a formalidade de falar, é a atitude exterior do homem. O fruto não está na aparência. O fruto por onde vamos conhecer os falsos profetas é no conteúdo da doutrina que ele prega. Jesus, quando fala isso, o contexto aqui não é de vida religiosa, é de ensino, é da verdade. Jesus vai dizer, pelos frutos os conhecereis, porque nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que guardam a minha palavra e fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O contexto aqui, quando Jesus diz, pelos frutos conhecereis, não é de vida religiosa, de formalidade religiosa, de usos e costumes, de vida dentro do padrão religioso para ser de Deus. É pelo entendimento, é pelo conhecimento, é pelo conteúdo do ensino que esse homem que diz que é de Deus está levando. Se não for a doutrina de Cristo, ele não é de Deus. É aí que nós conhecemos o falso profeta. Como está lá advertido pelo apóstolo João, no versículo 9 e o 10 da sua segunda carta, porque não tem capítulo. João vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. É aí que a gente conhece o falso profeta, é pela doutrina, pela instrução, pelo ensinamento que ele traz. No começo ele vai falar de Jesus, ele vai pregar a palavra, ele vai dizer que só Jesus salva, mas quando você vai analisar a sequência do propósito, do ensino, por onde ele está te levando, lá no final tem a distorção, ele acrescenta, ele vai tirando você do ensinamento do evangelho de uma forma subliminar que você não percebe. De antemão ele prega Jesus. Ele fala de salvação, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, mas encobertamente é o que Pedro vai dizer. Olha o que Pedro diz aqui,
na sua segunda carta, colaborando com aquilo que Jesus falou. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, como se fosse homem de Deus. Mas olha o que Pedro vai dizer aqui sobre isso também. A mesma advertência para os irmãos Pedro vai dar. Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Isso sempre teve. O diabo sempre usa os seus para distorcer a verdade que Deus leva ao conhecimento do povo através dos seus servos. O diabo sempre vai levantar também os seus servos para propagar mentira, para tirar o entendimento do povo da verdade. Olha o que Pedro vai advertir aos irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Isso aqui são homens que formulam doutrinas, que traz o conhecimento da palavra distorcido. Interpretação, visão, revelação, está entendendo? E Pedro vai dizer, vão surgir entre vocês também falsos doutores que vão introduzir. Agora preste atenção no que Pedro vai dizer aqui. Olha o detalhe. Vão introduzir encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Pedro está advertindo os irmãos sobre os falsos mestres, doutores, pregadores, conhecedores da palavra que traz revelação, visão, ensino, doutrina. Pedro vai dizer, cuidado. Eles vão trazer um ensino que aparentemente vocês vão pensar que ele está levando vocês a Jesus, mas vai levar vocês a negar Jesus. Como? Vou te explicar aqui, vou te dar algum exemplo. A doutrina da predestinação fatalista incondicional leva você a negar Jesus. É uma doutrina que encobertamente faz você crer em Jesus, mas ao mesmo tempo nega o sacrifício de Cristo, porque ensina ao povo que o homem é salvo por decreto de Deus, por escolha de antemão. Não é por crer em Jesus. Não é que Jesus é o fundamento da salvação e nós temos que crer para receber salvação. O fundamento da salvação, dentro da doutrina que é pregada pelos calvinistas, não é Cristo, é a escolha de Deus. Já nega Jesus. E tem muitos mais assuntos que eu vou explicar dentro dessa doutrina que vai negar Jesus. Porque essa doutrina da predestinação incondicional fatalista nega a responsabilidade do homem de ir para o inferno pelo pecado. A causa do pecado, a causa do inferno é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, então a causa do inferno é o pecado. Mas essa doutrina da predestinação fatalista incondicional ensina que é Deus que vai lançar o homem no pecado porque escolheu o homem para o pecado. Nega o livre-arbítrio. Nega o sacrifício de Cristo para expiação do pecado. Nega o amor de Deus para com toda a humanidade em que Cristo morreu, para que todos tenham oportunidade de salvação. Porque se Deus escolheu um para o céu e para o inferno, então o amor de Deus não é para todos. Deus faz acepção de pessoas para salvação, não. Então essa doutrina é de demônio, irmão. Essa ideia de doutrina calvinista, porque o povo está lá acreditando que foi salvo porque Deus escolheu, ele é o escolhidinho, é o bonitinho, isso é doutrina de demônio. Você tem que se gloriar em Cristo. Não na sua escolha porque você foi especial e Deus te escolheu. Você tem que se gloriar em Cristo, porque você creu que ele morreu para te salvar e você está crendo nele. E é nisso que você tem que manter sua fé. Perseverar para ser salvo. Porque a doutrina do inferno, da predestinação incondicional, fatalista, essa doutrina que chamam de calvinista, nega essa verdade, que diz que você já foi escolhido para o céu e não tem como perder salvação. E não perde mais. É mentira. O evangelho não ensina isso. Então, é mais uma doutrina de demônio infiltrada no entendimento do povo encobertamente. Então, essa doutrina é infiltrada encobertamente no entendimento das pessoas, que leva as pessoas a negar Jesus Cristo. O grande ato e a grande manifestação do amor de Deus para salvar toda a humanidade. Salvar o que crê. É para salvar todo aquele que crê, mas quem não crê permanece condenado. É a escolha, é a ação, é a atitude do homem para alcançar o amor, a graça, o perdão, a misericórdia e a salvação de Deus.
É por escolha, é o homem que escolhe. Assim como o homem escolheu pecar e entrou em maldição, o homem tem que escolher o caminho para ele se santificar e entrar na bênção de Deus. O caminho é Jesus. O caminho para a tua santificação, para a tua justificação, para tu ser salvo não é a igreja, é Jesus. Porque é Jesus que santifica, é Jesus que purifica, é Jesus que salva. Quando você crê nele, pelo crer, não é pelo escolhido que você é pelo crer em Jesus. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmão. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que saber conhecer aqueles que estão verdadeiramente trazendo algo de Deus para nossas vidas. Beleza, irmão? Tá tranquilo? Que edifica, que nos leva a Deus. E aqueles que estão trazendo algo para a nossa vida, que encobertamente está nos tirando de Deus. Nós temos que ter esse conhecimento. Porque o próprio Jesus nos manda ser prudente. E ter cuidado com os falsos profetas. O apóstolo Pedro vai dizer, eles vão estar no meio de vós. No meio de vós como? Dizendo que é de Deus também. Entre vocês. E tomando a atenção de vocês. Por onde vocês vão se deixar levar, ser guiado, ser dirigido por eles. Porque eles vão se colocar como autoridade de Deus para vocês. E vocês vão segui-los pensando que estão servindo a Deus. É o que está acontecendo hoje ou não é? No mundo aí. As pessoas venerando, idolatrando, seguindo seus líderes. Achando que estão seguindo a Deus. Não, porque ele é a autoridade de Deus para a minha vida. Eu tenho que ser guiado por ele. Eu sou da igreja dele. Eu sou membro, discípulo do ministério dele. Não, meu irmão. Eu sou discípulo de Cristo, ligado ao corpo, igreja de Deus. O guia da minha vida espiritual é Cristo. A autoridade de Deus para a minha vida é Cristo, a palavra dele. É por essa autoridade que eu me submeto, não é pela autoridade de um ser corrupto, um homem, um líder religioso. Não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, então eu não sigo o homem. A palavra não me manda seguir homem como autoridade de Deus, como guia de Deus para a minha vida. O próprio Jesus me manda seguir a ele. Então veja como o povo está perdido do entendimento do evangelho. Então, meus amados irmãos, temos que ter cuidado com os falsos profetas. Se tem uma coisa importante que o cristão tem que priorizar, ser prudente e perseverar, é no cuidado da doutrina de Cristo. Porque ele vai desviar de Deus sem sair da doutrina, não é de igreja. Porque o lugar de você estar em Deus não é a igreja, é na doutrina. É em Cristo, na palavra dele. Se tem uma coisa que eu tenho que priorizar na minha vida e ter cuidado, ser zeloso, é na doutrina de Cristo. A palavra nos ensina que devemos cuidar da nossa vida na doutrina, por onde permanecemos na salvação. Não é dentro de nenhuma igreja. Sendo dedicado, zeloso, escravizando a vida e o viver, centralizado dentro de igreja em atividade, compromisso, sacrifício, obrigação, penitência. Irmãos, é tanta obrigação religiosa, é tanta atividade religiosa, é tanto culto religioso, é tanto evento religioso, é tanta coisa que colocam para o povo viver dentro da religião, como se fosse para Deus, para o povo adorar, glorificar, ser cheio de Deus, ter bênção de Deus. É tanta coisa que o povo vive escravizado, centralizando sua vida, cheio de atividade dentro de igreja, que isso está levando o povo cada vez mais se perder do conhecimento de Deus. E o povo não está percebendo, irmão. Isso tudo é distração que o diabo coloca para afastar o povo do conhecimento do evangelho. Para levar o povo a viver movimentos, doutrinas, evangelho, coisas que não edificam. Adorando a Deus em vão, meu irmão. É tanto sacrifício, o povo tudo escravizado, cheio de compromisso, cheio de atividade, cheio de tarefa, cheio de eventos, cheio de atrações, cheio de coisas que as igrejas hoje, o povo vive. O povo hoje vive a atração no meio
do entretenimento, que essas igrejas são palcos, ambientes de entretenimentos religiosos. O povo tem que se congregar para se edificar no conhecimento da palavra, não para viver eventos, tanta festa, tanta atividade, tanta coisa que é feita dentro das igrejas. É atividade atrás da outra. E o povo está perdido, não para despertar, para ouvir, para poder viver para Deus, dando ouvido à palavra. Foi isso que o profeta disse: ossos secos, ouve a palavra de Deus, para que vivas, e entrareis sobre vós o Espírito de Deus. É ouvindo a palavra, irmãos. É pelo ouvir. A vida com Deus é pelo ouvir. Não é pelo ver nem viver manifestação religiosa. Gente, o que tem hoje de atração dentro das igrejas é culto de poder, é culto de milagre, é culto de prosperidade, é campanha da marcha, é culto de revelação, é culto de profecia. O povo hoje não está indo ouvir e nem buscar o conhecimento de Deus pela palavra. O povo está indo atrás das atrações que é apresentada dentro das igrejas para o povo viver. Muitos eventos colocados por esses falsos profetas, onde o povo está preso, retido, cego do entendimento, porque é isso que o falso profeta faz. O diabo usa os falsos profetas para cegar o entendimento dos incrédulos que não crêem na verdade do evangelho, para que estejam cegos, obscurecidos, e não tenham o esclarecimento da luz do evangelho, da glória de Cristo. Esse é o objetivo pelo qual Satanás levanta os seus ministros, fazendo eles se denominarem como homens de Deus. Eu sou profeta de Deus. A preocupação deles é essa: fazer você ver nele profeta de Deus. Eles ficam tudo lá: olha, eu sou um homem de Deus, olha, não toque, eu sou profeta de Deus, eu sou ungido, eu tenho a unção. É um bocado de mentirosos. Todos nós que estamos em Cristo temos a unção, que é o Espírito Santo. Não é ungir derramando óleo para estar dentro de um sistema religioso como autoridade para o povo. Todos nós somos membros. Estamos ali submissos à cabeça, guiado por Ele, que é Cristo. Não é dentro de uma instituição, guiado pela cabeça, que é o homem. Jesus não nos dirigiu a essa maldição, a esse ambiente, a um lugar central, dentro de uma autoridade espiritual de um homem. Jesus nos conduziu a Ele, está nele, andando por Ele, submisso a Ele, sendo fiel e leal, aguardando e praticando a doutrina dele, o ensinamento dele. Não é de líder de igreja nenhuma. Doutrina da igreja A, doutrina da igreja B, doutrina do teólogo, doutrina do pastor, é a doutrina de Cristo, é uma só doutrina. É um só Senhor, é um só caminho, é uma só fé, é um só batismo. Todos nós somos batizados num só Espírito, para viver uma só fé e esperança na unidade, ligados ao corpo de Cristo, Igreja de Deus, um só povo, que tem que estar unânime no vínculo da paz, na concordância da fé e da esperança, submisso, guiado, instruído numa só doutrina. Não é da doutrina do pastor ABC, da igreja ABC. É na doutrina de Cristo. Nós temos comunhão com o outro que está em Cristo. Não é um com o outro que está em igrejas nenhuma. A nossa comunhão um com o outro é com Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu estou na comunhão com o outro, porque eu sou membro igual o outro e todos nós estamos ligados em Cristo. Aí tem essa comunhão. Nós temos que despertar, irmãos. Que evangelho é esse? Que nojeira em nome de evangelho, que nojeira em nome de poder de Deus, que nojeira em nome de adoração, essa bagunça, esse paganismo, esse misticismo que o povo está vivendo dentro dessas igrejas, em nome de culto de poder. É um povo desordenado, manifestado, embriagado, caindo, pulando, dançando, correndo. É o diabo cirandando no meio desse povo, com tanta bagunça e o povo achando que é Deus. Tudo manifestado, perdendo o equilíbrio, a razão e a noção, enquanto Deus nos manda ser sóbrio, ter entendimento. Aí o povo fica nas igrejas: é mistério de Deus. Não busque entender, não. Enquanto Cristo nos pede para ser lúcido, sóbrio, entender, analisar e julgar as coisas. Para ter cuidado para não ser levado pelo engano.
Aí o diabo usa esses homens para mandar o povo ficar embriagado nos movimentos. Não procure entender, não. É mistério. Dê lugar, se envolva. E o povo lá, envolvido na manifestação demoníaca, espíritos enganadores, levando o povo a perder o equilíbrio, embriagados, perdendo a lucidez do conhecimento de Cristo. Isso é muito sério que eu estou aqui comunicando a você. Isso é muito sério que eu estou aqui advertindo a você. Você não vai ser instruído com uma advertência dessa dentro dessa igreja. Porque se teu pastor fazer isso, ele vai condenar ele mesmo no que ele está colocando para tu viver. Tu não vai ser instruído com uma instrução dessa, ser advertido com uma advertência dessa, ser esclarecido com um esclarecimento desse dentro da tua igreja, porque a tua igreja é nas trevas. O que tu vive é mentira em nome de verdade de Deus. O diabo está cirandando aí, teu entendimento está cego. Para ouvir, sai do meio deles, olha para a palavra, tira da tua influência a direção do homem, o ensino do homem. Coloca a luz de Deus, a palavra. Vai buscar o conhecimento de Deus direto de Cristo, não pela interferência do homem, da religião, da tua igreja, do que tu aprende e está vivendo lá. Esvazia a tua mente disso, olha para a palavra com entendimento, com maturidade, sobriedade, lucidez e diz: Deus, me dá a iluminação, abre o meu entendimento para que eu venha contemplar a tua direção para a minha vida e não venha viver no anátema, no erro. Mas tu está embriagado, tu não consegue ver a palavra porque tua mente está obscurecida, está bloqueada pelo sistema que cauteriza a tua mente, manipula. Onde tu está alienado, vivendo na direção desses líderes religiosos, nesses ambientes malditos, igreja. Desperta, irmãos. Cristo está te esclarecendo. É tempo de você que está caído se levantar. É tempo daquele que está perdido do caminho voltar ao caminho. Aí tem umas falsos profetas que ficam nos púlpitos da igreja dizendo: eita, porque Deus me revelou que vai dar um abalo na igreja do Brasil, que vai tirar dos púlpitos os falsos profetas. É mentira. Deus não vai tirar dos púlpitos os falsos profetas, porque aí é sinagoga de Satanás. Deus não tem compromisso com o púlpito de igreja. O que Deus quer tirar é você da direção dos falsos profetas e orientar você a sair dessa igreja, de onde você está recebendo instrução de falsos profetas, nesses púlpitos que não é Deus operando, nesses altares que é pagão. Deus não vai tirar falso profeta de púlpito de igreja nenhuma, porque Deus não tem compromisso com essas igrejas. Deus não está dentro dessas igrejas. Essas igrejas não é ambiente que Deus estabelece. Deus vai tirar vocês que estão na mentira, pensando que estão na verdade. Se vocês der ouvido à verdade, para sair da direção desses falsos profetas que estão nos púlpitos das igrejas, e vão continuar. Porque Deus ele quer trabalhar na sua vida, não é dentro de igreja. É na sua vida e no seu viver. Aí fica esses falsos profetas com essas profecias, porque Deus me revelou que vai dar um abalo, que vai tirar os falsos profetas dos púlpitos das igrejas do Brasil. A igreja do Brasil ou do mundo é uma só, é o povo que está em Cristo. Não é a igreja assembleia, nem batista, nem presbiteriana, nem Deus é amor, nem congregacional, nem adventista, nem a universal, nem Vitória em Cristo, nem católica, nem mormon, nem testemunha de Jeová. A igreja de Deus na terra, no Brasil ou em qualquer lugar, não é nenhuma dessas denominações. Somos nós e temos que ser prudentes, vigiar, para que não sejamos levados pelos falsos profetas. Foi o que Jesus disse. Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja e santificar a vida dentro de igreja, não. Santificar a vida nele, guardando a palavra dele, andando por ele, sendo prudente com os falsos profetas, vigiando. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, se denominando como homens de Deus, mas são ministros de Satanás. Como é que vocês vão conhecer a verdade se não conhecem? Então vão viver enganado na mentira. Primeiro, conheçam a verdade para ser liberto. Vão conhecer a verdade. A verdade que liberta. Essa verdade é Cristo. O que ele ensinou. É nisso que você tem que estar. É por ele que você tem que andar. Estando nele e andando por ele. Acabou, irmão. Não tem outra coisa não.
Então tira da tua mente essa mentira do diabo, pregando aí que Deus vai levantar, vai fazer um abalo nas igrejas do Brasil, vai tirar os falsos profetas dos púlpitos. Não, irmão. Os púlpitos é o lugar dos falsos profetas, aonde Satanás estabeleceu esse trono, esse lugar, esse ambiente, essa sinagoga. O que Deus quer é tirar você, não é de igreja, é você da direção desses falsos profetas que estão dentro das igrejas, aglomerando multidões perdidas de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, denominando-se homens de Deus, profetas, ministros e tal. Mas vocês vão conhecê-los pelos frutos. Agora você tem que ser prudente. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo. Olha o que João vai dizer. Escuta a importância do conhecimento na tua vida para se manter em Deus. Paulo vai dizer assim aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém vem até vós trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, não receba. Pode vir um anjo do céu. Pode vir um anjo do céu. Qualquer um. Ou qualquer uma pessoa que diga que é autoridade, trazendo para vocês uma instrução, um evangelho, que não seja esse que eu preguei, seja anátema, não receba. Agora a pergunta é, como é que tu vai discernir se o que o indivíduo está pregando é o evangelho de Cristo? Se tu não conhece o evangelho de Cristo, se tu não está sendo formado no evangelho de Cristo, se tu não está sendo ensinado pelo evangelho, como é que tu vai se defender dos falsos profetas que pregam o evangelho anátema, se tu não conheces o evangelho de Cristo? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer, olha Timóteo, cuidado, porque muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrinas de demônios, por homens fraudulentos, guiados por espíritos enganadores. Agora a pergunta é, como é que tu vai ser prudente para não ser levado por doutrinas de demônios? Para tu não apostatar da fé. Se tu não conhece a fé, se tu não conhece a doutrina de Cristo, se tu não conhece o caminho verdadeiro para tu andar por ele na vida de comunhão com Deus, como é que tu vai ser prudente e se defender do falso caminho, da falsa doutrina? Está vendo que vida com Deus é questão de entendimento, irmão, de conhecimento. Não é viver embriagado dentro de movimento de igreja, não. Não é viver alienado dentro de igreja, não. Não é viver o fanatismo, o misticismo dentro de igreja na formalidade, não. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. Olha o que Paulo vai dizer. Timóteo 4,16, 1 Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Como é que tu vai cuidar da tua vida na doutrina de Cristo, se tu não conhece a doutrina de Cristo, irmão? Tu não sabe nem o que Cristo ensinou. Tu está vivendo ensinado, formado, subjugado, consagrando, devotando tua vida, escravizando teu viver, centralizado dentro de uma igreja, naquilo que o homem está te ensinando, dizendo que é de Deus. Como é que tu vai ser prudente na tua vida, na doutrina de Cristo, se tu não conhece a doutrina de Cristo? Olha a importância de ter o conhecimento da doutrina de Cristo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Olha a advertência de João para os irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus, não tem a Deus, não receba. Agora, como é que tu não vai receber o falso profeta que está trazendo uma doutrina deturpada, se tu não conhece a doutrina de Cristo? É aí que está a prudência do cristão. É aí que você tem que se dedicar na sua vida. Não é dentro de igreja, campanha, pacto, voto, culto de manhã, de tarde, de noite, festa do conjunto, festa do grupo de diácono, festa do aniversário da igreja, festa do pastor, culto de oração, aniversário do conjunto masculino, aniversário da igreja. É tanta festa, é tanto evento, é tanto entretenimento, é encontro, é congresso, é não sei o quê. Como é que tu vai se defender dos falsos profetas que trazem uma falsa doutrina, se tu não está sendo formado no conhecimento da doutrina de Cristo?
Tu está sendo formado um robô, um prosélito, um fanático de igreja, vida religiosa. Tu está sendo formado um ativista religioso, vivendo o legalismo religioso. Não conhece nada do evangelho da verdade que Cristo trouxe. Como é que tu vai se defender dos falsos profetas? É sério ou não é, irmão? Isso é importante dar ouvido ou não? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Então, nosso cuidado tem que ser na doutrina. Nossa vida tem que ter prioridade, dedicado, consagrado, subjugado à doutrina de Cristo. Não é vida de sacrifício religioso, de atividade de igreja. É na doutrina, no conhecimento, irmão. O próprio Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vão vir trazendo para vocês heresias, doutrinas, que vai desviar vocês da direção dele. E Jesus vai dizer: pelos frutos vocês vão conhecê-los. Por quê? Porque eles vão vir dizendo que são de Deus. E vocês têm que ter sabedoria para discernir se são de Deus ou não. Como? Não é pela roupa, não é pela aparência, não é pela forma bonita de falar, não é pela igreja que ele é pastor, presidente, não é pela forma que ele age e se comporta, é pela doutrina. Nós só vamos conhecer os falsos profetas pelos frutos. Os frutos aqui não é a forma religiosa, a formalidade, o vestir. Não, os frutos aqui, sabe o que é? É o ensino que ele traz. Você tem que estar atento a ouvir o que é que está sendo ministrado para você, como se fosse de Deus. Se não for o evangelho, irmão, que esse homem esteja trazendo, ele não é de Deus. E se ele estiver pregando o evangelho misturado, adicionando valor, princípio, regra, norma dele, do preceito dele, da religião, não é de Deus. Porque quem é de Deus, o compromisso dele é com o evangelho. Quem é de Deus está guiado pelo Espírito Santo e jamais vai trazer uma doutrina pervertendo a sã doutrina. Quem é de Deus está guiado pelo Espírito Santo e jamais vai pregar um evangelho anátema, tirando a glória de Cristo da direção do homem, levando o homem a buscar Deus dentro de ambiente, por meio de ritual, por meio de objeto, por meio de tarefa.